Voltamos aqui, então, companheiros, para o nosso terceiro bloco. Na verdade, nós dividimos aqui em 2 blocos o primeiro assunto, que foi discutido na live, porque ele tinha realmente 2 vertentes. Uma era a PEC e a outra era os movimentos contra o presidente da República. Então, nós tínhamos que dividir em 2 para poder aprofundar o assunto, que não, de uma vez só não ia. Agora nós vamos falar sobre a nossa participação nas negociações com a administração. Nós tivemos aí alguns encontros com a administração, com o secretário, e uma reunião com o prefeito. Uma reunião que abriu portas, que demonstra a intenção desse governo de estar negociando com a categoria de alguma forma. Algumas vantagens nós já conquistamos. Por exemplo, a questão da pecúnia. Nós já havíamos conquistado aí já há algum tempo, no início do ano, o aumento para 1.300.000, né? 1 milhão, passou a 1.300.000. Agora há um compromisso do governo, que ainda não foi cumprido, há um compromisso do governo de que nós aumentemos isso para 1.500.000. Mas não só isso, criando também hoje são 2 filas, a gente criaria uma terceira fila. Uma terceira com os mesmos, evidentemente, dentro de uma ordem cronológica. Hoje se paga aposentado, uma parte do dinheiro vai para pagar aposentado, outra parte vai para pagar a ativa em ordem cronológica. A intenção é criar mais uma e pagar, ou seja, 500, 500 e 500, né? E pagar aqueles que têm uma indenização menor, ainda em ordem cronológica, mas aqueles que têm uma indenização menor, até um limite X, que ainda não foi acertado, mas até um limite X, essas pessoas passariam para outra fila, e isso propiciaria uma aceleração, tá, na fila, uma aceleração no pagamento das pecúnias. Evidentemente, porque os que ganham menos já estariam recebendo, sai da fila da ordem cronológica e acaba diminuindo ambas as filas, vai ficar bom para todo mundo, principalmente porque aumenta em R$200.000 a verba destinada para esse pagamento. Isso foi acertado. Nós tivemos conversando também com o prefeito sobre a questão aí, da comorbidade, né? Esse decreto que chamou esse pessoal para a volta. Esse não teve o efeito que a gente desejou. Na verdade, saiu uma portaria como havia sido prometido, mas ela não atendeu aos nossos anseios, ou seja, a gente queria proteger os comórbidos de se arriscarem no trabalho, de estarem arriscando no trabalho, porque todas as vacinas que vêm sendo ministradas aqui no país, elas são ministradas em 2 doses. Então, nós queríamos que, na verdade, o que nós queríamos é que comórbido só voltasse a trabalhar quando nós conseguíssemos aqui vacinar 80% dos munícipes santistas, dos cidadãos santistas. Aí o comórbido volta a trabalhar normal, porque ele está protegido tanto pela vacina, que ele já deve ter tomado, e pela imunidade propiciada pela vacina quando atinge esse patamar de imunizados. Essa era a nossa proposta, mas não foi isso que
não foi isso que acabou sendo negociado e que também não foi atendido. O que nós acabamos negociando, porque é um contrassenso, trazer a pessoa que foi vacinado uma vez, falta a segunda, de volta para o trabalho, porque ele já está imunizado. Ele não está imunizado, ele só vai estar imunizado com a segunda dose. Ele não está imunizado. Então, por que voltar ao trabalho aquele comórbido que ainda tem riscos de contrair a doença e vinha, pelas suas comorbidades, vinha a óbito, correr o risco de vir a óbito? Não tem por que fazer isso. E o governo, o prefeito concordou, o secretário concordou, mas na hora de fazer a regulamentação, nós não enxergamos isso como atendido. Mas o jurídico está funcionando porque há grandes possibilidades da gente vir a ganhar na justiça aquilo que o governo ainda não atendeu. Nós temos aí uma série de outras negociações que estão sendo entabuladas, não parou. Na verdade, nós tivemos duas reuniões de negociação, uma reunião com o prefeito, que evidentemente não foi de negociação, foi de tratativas mais no âmbito político, onde nós defendemos algumas posturas, inclusive com relação à possibilidade de ter aumento, tá? E no nosso entender, reposição não é aumento, tá? Reposição apenas repõe aquilo que você perdeu. Enfim, nós tivemos algumas reuniões de negociação, mas essas reuniões de negociação perduram. A importância da conversa com o prefeito é que demonstra que o governo quer realizar essa conversa. Não é apenas e tão somente uma coisa de obrigatoriedade para segurar a onda, né? Com o secretário vai enrolando e tal. Não, se o prefeito acabou convocando essa reunião e conversando conosco, demonstra que há a intenção de avançar nessas negociações. Só não dá para aquilo porque assim, nós não avançamos em nada, conversamos sobre tudo com o prefeito e acertamos apenas e tão somente 2 ou 3 pontos que até agora pecúnia não foi ainda resolvido. Comorbidade também não foi resolvido. Enfim, não dá para a gente negociar, se entender que nós estamos certos e a coisa não acontecer. Mas é uma situação, uma situação interessante. Quer dizer, há interesse do governo em tratar com a categoria a partir de agora. Então a gente não se nega a negociar, vamos sentar e vamos conversar até o fim para tentar avançar naquilo que a gente acha justo. De formas que eu vejo com bons olhos esse caminhar de negociação, está iniciando agora, porque até agora foi só pandemia. Embora a gente nunca tenha parado, inclusive em atuações políticas, ao longo desse tempo todinho, não estivemos parados, né? Nós estivemos aí defendendo a categoria nos surtos pandêmicos que têm acontecido aí na categoria, nas dificuldades que a categoria enfrenta por conta ou não da pandemia, por conta ou não da dificuldade financeira, porque nós estamos há 2 anos aí sem aumento, enfim. Nós temos aí procurado atuar politicamente e sempre com denúncias, etc. No que tange a conversação com a administração, eu acho que se inicia agora. Evidentemente, a gente tem a convicção de que é tardio. Aliás, 2 anos tardios, né? 1 ano com
com o atual prefeito, outro com o outro, com o ex-prefeito, 2 anos tardiamente, mas se inicia. E nós não vamos deixar de estar cumprindo com a nossa obrigação e realizando as negociações que a categoria anseia e tentando conquistar as vantagens que a categoria anseia mais ainda. Enfim, vamos ficando por aqui e na semana que vem a gente volta com o Fala com o Presidente, aprofundando aquilo que a gente vier a discutir na terça-feira que vem, que ainda não está nem acertado, aquilo que a gente vier a discutir na terça-feira que vem na nossa live. Boa semana e até!